Meus queridos irmãos, eu também quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos deveras felizes e gratos ao Senhor por essa tão rica oportunidade que o Senhor nos concede. Está aqui e está em casa, porque estou ladeado de servos do Senhor, de irmãos e de amigos, e eu louvo a Deus por rever pessoas que durante muito tempo estiveram conosco, com o nosso querido amigo, servo do Senhor, pastor Fagner. Deus nos deu o privilégio de estarmos à frente aqui de uma grande obra, que quando eu saí daqui e fui para o Jordão, o nosso querido pastor Fagner assumiu, e o Senhor nos deu tanto a mim quanto a ele o privilégio de estar aqui. E eu fui embora para Candeias, mas ele continuou aqui. E eu louvo a Deus pela vida desse servo do Senhor, um homem de Deus que o Senhor me concedeu o privilégio de conhecê-lo com a sua esposa. Estivemos esses dias lá na rádio, eu convidei para ele trazer uma palavra, e sempre estou convidando, porque pastor Fagner tem sido um instrumento nas mãos do Senhor, comprometido com o verdadeiro evangelho de Jesus, tem assumido um desafio muito grande, que é estar à frente de uma obra, porque é algo extremamente desafiador, mas Deus tem lhe dado graça, e eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família, por essa igreja, que eu tenho certeza que vai prosperar e muito, porque isso aqui é a obra do Senhor, e eu tenho certeza que isso é apenas o início, o começo de uma grande obra que Deus vai continuar fazendo, porque Ele já iniciou essa obra. E eu quero glorificar a Deus pela vida de tanta gente, que se a gente for falar aqui, é uma alegria rever esse casal também, que é a minha querida irmã Cida, seu esposo Marcos, né? Há quanto tempo que a gente não via Cida nem Marcos, mas é um casal que nós amamos também, que temos um carinho muito grande por eles. A nossa querida irmã Glorinha também, por muito tempo esteve ali conosco. Minha querida irmã Rivani, meu irmão Bento, esse casal também que nos ajudou tanto. Lá atrás também esse casal que estiveram conosco, que Deus abençoe os irmãos. Enfim, a minha querida irmã e serva do Senhor, a cantora Valmira. Faz um sinal assim, Valmira. Valmira, a gente cresceu juntos, né? Na Igreja Batista Canaã. Eu era do tamanho de Clarinha, a filha dela, que está ali tão elegante, bonita. E Valmira também. E eu já falei com o pastor Fagner que já nós vamos ouvir Valmira cantar, porque Deus tem utilizado Valmira de uma forma tremenda no louvor. Vem aqui meu presbítero Roberto, que Deus o abençoe, Roberto, que tem sido também essa bênção nas mãos do Senhor. Queridos, feitas as apresentações, eu quero convidar você rapidamente de pé, em reverência à palavra de Deus, pedir a você, por gentileza, abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6 e o versículo 4. Efésios capítulo 6 e o versículo 4. Enquanto você procura, eu quero trazer aqui o abraço fraterno do nosso querido pastor Ricardo e de todos os nossos irmãos da Igreja do Nazareno em Candeias, para todos os irmãos. Efésios capítulo 6 e o versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Você pode fechar seus olhos? Pai, aqui estamos em Tua presença e queremos, Deus, Te louvar. Queremos, Senhor, Te agradecer, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para falar ao coração. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez aqui nesse lugar, pelos louvores que já foram entoados. Oh Deus, muito obrigado, porque é um privilégio para a gente estar aqui nos Teus átrios, estar na casa do Senhor. Como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós, Senhor, queremos Te louvar, Te bendizer, Te exaltar, Pai, por esse grande privilégio de estar aqui. Ó Senhor, Te agradecemos pela porção lida da Tua palavra.
Ó Deus, usa os meus lábios, fala comigo, fala com a tua igreja, que a minha boca seja a boca do Senhor falando conosco aqui nesta noite, porque de mim mesmo nada sei, nada tenho, nada posso fazer, mas aqui estamos diante do teu altar e queremos ouvir a tua voz ministrando aos nossos corações. Por tudo isso, Senhor, nós te pedimos e já te agradecemos, em o nome de Jesus. A igreja diz: você pode sentar. E queridos, nesta noite me foi dada a oportunidade de falar um pouco para vocês acerca do Pai. Quando eu fui convidado para estar aqui, a proposta foi: Evangelista Ebinéias, fale um pouco sobre o Pai, a figura do Pai. Há poucos dias comemoramos essa data tão importante, que é o Dia dos Pais, que na bem da verdade, o dia do pai e da mãe são todos os dias. A palavra do Senhor diz que os filhos devem honrar os seus pais, e não especifica o ano, o dia, a hora, não. Diz: filhos, honrem os vossos pais para que se prolonguem os seus dias na terra. E é interessante que, quando se fala de pai, há muitos conceitos estabelecidos e criados na sociedade em que vivemos. Você há de convir comigo que há muita coisa estabelecida nesse meio que a gente vive, que querem conceituar o pai por aquilo que a gente escuta. Por exemplo, eu vou simplificar para você entender rápido. Alguém diz assim: pai é aquele que cria. Você já deve ter ouvido isso. É a definição que muita gente faz da figura do pai. O outro diz: não, pai é aquele que educa. Outro diz: não, pai é aquele que ama. E recentemente uma empresa de cosméticos aqui no Brasil olhou para uma mulher que pensa que é homem porque tomou testosterona, e ela se apresenta como homem porque adotou uma criança, disse que é pai. A mídia colocou logo aí exposto para toda a sociedade de que ela é também um pai. Então veja que o conceito de pai que existe na sociedade limita-se a isso. O que é pai para muita gente? Pai é aquele que educa. O que é pai é aquele que ama. O que é pai é aquele que cria. E vivemos numa época de tanta apostasia, e só está apenas começando, de tanta iniquidade, que há quem diga por aí, como eu falei há pouco, que uma mulher pode dizer que é homem e pode dizer ainda mais que é pai. Então esses são os conceitos que a gente vê estabelecido na sociedade. Só que o verdadeiro conceito de um pai, a gente não busca aí fora. O verdadeiro conceito de um pai está dentro da palavra de Deus. Se a gente quer saber qual o modelo exemplar de um pai, nós temos que folhear a palavra de Deus, porque ela vai dar o norte do que de fato pode ser a figura exemplar de um pai. E eu queria nesta noite trazer algumas características daquilo que a Bíblia diz que é o pai perfeito. Porque a Bíblia não vai dizer que o pai é aquele que cria, é aquele que educa, é aquele que ama. Há muitas características aqui dentro da palavra de Deus que nos dá um norte daquilo que verdadeiramente é um pai. E qual é a primeira característica de um verdadeiro pai? Diga assim comigo: um pai verdadeiro, ele ama em qualquer circunstância. Esta é a primeira característica de um verdadeiro pai. Ele ama em qualquer circunstância. Jesus foi o maior contador de histórias do universo. Quando você abre os evangelhos, você vê Jesus fazendo uso das parábolas. E parábolas nada mais é do que histórias que Jesus contava para tentar explicar ao povo, simplificando, como funcionava o reino de Deus. E uma certa feita ele falou de uma parábola que talvez seja uma das mais conhecidas de Jesus, que é a parábola do filho pródigo. E nela Jesus vai trazer algumas características do Pai eterno na figura de um pai humano. E ele vai contar aquela história que eu e você bem conhecemos, daquele filho que um dia pede ao pai uma terça parte de tudo aquilo que o pai tinha, que também era dele, e disse: pai, eu quero ir embora. E ele foi.
O pai pegou tudo aquilo, deu na mão dele, saiu de casa bonito, cheiroso, o bolso cheio de dinheiro, rico, e foi. E você sabe a história. Pouco tempo depois ele volta sujo, maltrapilho, sem lenço, sem documento. Não tinha mais amigo, não tinha mais ninguém. Magro, talvez a barba grande, o cabelo todo assanhado, sujo. Só que quando o pai olha de longe, diz a Bíblia que não foi o filho que reconheceu o pai, mas foi o pai que reconheceu o filho. E diz a palavra de Deus que o pai já estava na espreita dele, já estava aguardando. E diz a Bíblia que quando o pai olha de longe, ele corre. E é interessante que a expressão que Jesus usa para correr em grego tem dois significados. Correr em grego significa correr não de uma forma apressada, mas também significa correr de uma forma acelerada. Imagina qual foi a expressão que Jesus usou em grego. Foi um pai que sai correndo desesperadamente, porque ele consegue ver e perceber que é o seu filho que está. Jesus vai dizer ali as características entre tanto de um verdadeiro pai. Aquele pai, ele ama o seu filho, independentemente da forma que ele está voltando para casa. Ele saiu rico, está voltando pobre. Saiu cheio de saúde, está voltando doente. Mas o pai olha e diz assim: é meu filho. Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Traz ele aqui. Quando trazem, ele pega, coloca o anel no dedo dele, dá um abraço, começa a beijar o filho todo e diz assim: traz o novilho cevado. Ele não disse: traz aquele novilho magro, o que está lá abandonado. Não, foi um novilho que ele já estava preparando, porque ele sabia que a qualquer momento o filho voltaria. Então a primeira característica do verdadeiro pai é que ele ama independente das circunstâncias. Se você quiser chorar assistindo um testemunho, quando chegar em casa, vá no YouTube e coloque assim: testemunho do pastor Paulinho, e pegue 2 lenços, não pegue um não, pegue 2, porque você vai chorar. O testemunho de pastor Paulinho é um retrato de um pai que ama. Paulinho era um travesti, um homossexual, filho de um pastor. E Paulinho andava vestido de mulher, fazendo programas em São Paulo. Mas ele disse que toda vez quando ia sair de casa, todo travestido de mulher, que passava na porta do quarto, estava o pai dele, o pastor da igreja, de joelhos, chorando, dizendo: Deus, o Senhor me deu um homem, o Senhor me deu Paulinho, o Senhor não me deu uma mulher. Um dia Paulinho disse que estava fazendo o programa, e de repente lá vem o pai dele, e os outros travestis gritaram: Paulinho, corre que lá vem teu pai. Não dava mais tempo. O pai dele emparelhou o carro ao lado dele, abriu a porta, disse: entre aqui. E ele entrou, e quando entrou, o pai fechou o vidro, e Paulinho pensou: papai vai me agredir. E o pai, calado, disse: meu filho, é tarde da noite, vamos para casa. E levou ele para casa e disse: Paulinho, Jesus te ama tanto, ele tem um plano na tua vida. Um belo dia, Paulinho disse: eu quero saber se realmente papai me ama. Vestiu-se toda de mulher, botou um salto alto, uma bolsa a tiracolo de mulher, e chegou na igreja que o pai dele era pastor. A igreja estava lotada, e Paulinho entrou pelo meio da igreja, em cima de um sapato alto, todo vestido de mulher, todo maquiado. O pai dele, quando olhou do púlpito, reconheceu, disse: lá vem meu filho. Chegou aqui para os obreiros, disse: fiquem aqui que eu vou recepcionar meu filho. E o pai desceu pelo meio da igreja, botou a mão em cima dele e disse: vamos lá para frente, tem um lugar para você ali. E enquanto ele vinha com o filho vestido de mulher pelo meio da igreja, o burburinho começou a acontecer no seio da igreja. Alguém dizia: o filho do pastor, travesti. O outro dizia: é esse aí que é o homossexual, filho dele. E Paulinho chegou no ouvido do pai e disse: papai, a igreja está falando do senhor, papai. Estão zombando de mim. E o pai disse: Paulinho, o que importa é que eu sou seu pai e eu te amo. Eu estou orando por você. O que importa é o que eu penso ao seu respeito, não é o que as pessoas pensam. E Paulinho, depois de um bom tempo de oração, seu pai morreu, mas a sua mãe continuou orando. E tempos depois ele entregou a sua vida a Jesus, e hoje é pastor e é pregador do evangelho. Mas ele disse: se hoje eu estou aqui, é fruto da oração e de um amor que um pai um dia teve pelo filho. Um verdadeiro pai, ele ama o filho.
Independentemente das circunstâncias, Ele ama. Pode ser quem for. É um ladrão, é uma prostituta, seja lá quem for, mas você é pai, e a Bíblia fala que quem é pai ame seu filho, porque através desse amor de Deus, que não é o amor eros, que não é o amor estorge, mas é o amor ágape, o amor que Paulo diz em Coríntios 13, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, através das suas atitudes, seu filho vai ser alcançado, sua casa vai ser alcançada, sua família vai ser alcançada, porque um verdadeiro pai, ele ama independentemente das circunstâncias. Abra sua Bíblia comigo aí, Jó capítulo 1, versículos 4 e o 5. Jó capítulo 1, versículos 4 e o 5. Depois deixe sua Bíblia aberta. Jó capítulo 1, versículos 4 e o 5 diz assim: seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó era um sacerdote da sua casa. Jó orava pelos seus filhos. O texto sagrado diz: eram 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E chegava a época que eles diziam: chegou o mês do banquete, cada um vai fazer uma festa na sua casa. E levavam suas 3 irmãs, e era assim, terminavam a festa na casa de um, no outro dia já tinha festa na casa do outro. E quando terminava esses banquetes, a Bíblia fala que Jó reunia esses meninos e dizia: agora vamos orar. E Jó se levantava de madrugada para orar pelos seus filhos. Jó era sacerdote. Diga assim comigo: todo pai tem que ser sacerdote da sua casa. Nós temos que orar pelos nossos filhos. Eu vou dizer uma verdade a você nua e crua. Hoje eu sou pai, mas se eu pudesse engrenar uma ré no tempo, eu não queria mais ser pai. Não porque não ame meus filhos, sou apaixonado por eles, mas é porque a cada dia que se passa, estamos vivendo dias mais difíceis, e daqui para frente é de mal a pior. Eu sou de uma geração que só bastava irmão Ismael olhar para mim, eu já sabia o que ele queria, porque em casa tinha um cinturão que até a cor dele, até hoje eu não me esqueço. Eu sou de uma época onde ele chegava e dizia assim: olha, se dormir na igreja, Valmira sabe, Maria Nascimento, vou pegar vocês, e ela pegando vocês na igreja, eu completo o que ela deixou de fazer em casa. Quantas vezes meu pai não me colocou em pé na igreja? Olha aí, se dormir na igreja, fica em pé. Aí vez por outra estava eu em pé na igreja. O irmão dizia: meu filho, está fazendo o que em pé? Se sente. Eu dizia: nada, o culto está tão bom, irmão, que eu não posso perder nada. É porque se eu me sentasse, o pau cantava em casa. E eu sou dessa época. E sabe o que aconteceu? Isso formou o meu caráter. Se hoje eu estou aqui com esse microfone na mão e tenho procurado honrar a Deus e a Ele, porque isso construiu o meu caráter. E sabe, uma das coisas mais importantes que ele fez não foi só me disciplinar, foi orar. Por várias igrejas por onde eu passo até hoje, alguém diz assim: Ibe, a vida de irmão Ismael era orar por tua vida. Não tinha um círculo de oração que ele não chegasse com o violão dele nas costas para não dizer: não esqueçam de orar por Ibe. Ibe precisa de oração. Meu sonho é ver meu filho pregando o evangelho. Meu sonho é ver ele falando de Jesus. E eu estava na igreja, mas ele orava, ele chorava por mim e pelos meus irmãos. Você tem que ser sacerdote da sua casa. Você tem que torcer pelos seus filhos, orar por eles, profetizar sobre a vida deles. Eu tenho feito isso diariamente. Toda vez que eu dou, eu quero ver a vida dos nossos 4 filhos nas tuas mãos.
Eu quero que o Senhor faça-o prosperar, mas acima de tudo, prosperar no âmbito espiritual. Eu quero que meus filhos também sejam uma bênção. Como um dia irmão Ismael orou por mim, eu vou passar o resto da minha vida orando por eles, porque eu preciso ser um sacerdote da minha casa. Estenda a sua mão lá no quarto do seu filho, estenda se ele já tiver casado. Deus, ele mora para aquelas bandas, mas eu sei, Senhor, que a tua mão vai ali onde ele mora, e eu sei que a tua graça vai alcançar os meus filhos. Eu sei, profetize sobre a vida deles. Jó fazia isso incansavelmente pelos seus filhos. Temos que orar por eles, temos que apresentá-los. Seus filhos não é aquilo que muitas vezes o mundo diz que é. O desejo de Satanás é que você abra a boca para dizer: meu filho não presta, meu filho não vale nada, meu filho é o imprestável. Não, nunca diga isso, porque as palavras têm poder. Seu filho é uma bênção, mas ele está lá no mundo. Mas continue orando, porque você vai vê-lo aqui na casa do Senhor glorificando a Deus. Continue orando por ele, continue apresentando a vida dele. Jó passou a vida inteira apresentando os seus filhos diante do Senhor. Eu tenho dito a Deus o que meu pai dizia de mim. Eu tenho dito: Senhor, eu vou ver os meus filhos como pregadores do Evangelho. Meus filhos serão flechas na aljava de Deus. Vez por outra um liga para mim, manda um zap. Dia desses um disse: paizinho, acabei de me formar. Eu disse: que coisa boa, e eu já sou seu fã, viu? Quando você estiver ensinando, me diga a escola que eu quero ir lá aprender com você. Estou sempre investindo na vida deles. Sabe por quê? Eu sei que tudo aquilo que eu proferi existe, e tudo aquilo que eu falar vai servir de bênção na vida deles. Então ore pelos seus filhos. Em terceiro lugar, a terceira característica de um verdadeiro pai, ele tem a família como prioridade. Isso aqui é extremamente importante. Um verdadeiro pai sempre vai ter sua família como prioridade. Tem gente por aí que tem a hierarquia espiritual invertida. Eu já vi crente dizer: olha, primeiro lugar é Deus, depois a igreja, depois a minha família. Está errado. Primeiro lugar é Deus, segundo lugar é a sua família. Porque a primeira igreja que você tem não é a Assembleia de Deus Verdade e Vida. Não é a Assembleia de Deus dali, não é a Igreja Batista de acolá. A primeira igreja que você tem está dentro da sua casa. Então você tem que aprender e entender que um pai que verdadeiramente ama seus filhos, ele sabe que a família é prioridade. Abra sua Bíblia comigo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5 e o versículo 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5 e o versículo 8. 1 Timóteo 5, versículo 8 diz assim: se alguém não cuida dos da sua própria casa, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Paulo está dizendo: ei, cuide primeiro da sua casa, cuide da sua família. Eu não sei se você já viu aquela historinha, ou já ouviu alguém falar de um menino que todo dia ia para a igreja. Quando foi um dia, o pastor deu a oportunidade ao pai dele. O pai dele pegou o microfone aqui, e ele ia de um canto a outro do púlpito, e o pai dele falava de amor e marchava e pregava. Daqui a pouco a mãe do menino sente a saia dela sendo puxada. O menino disse: mamãe, aquilo é papai mesmo que está ali pregando? Disse: é seu pai, meu filho, não está reconhecendo não? Ele disse: não tem como a gente fazer uma casa aqui no fundo da igreja para morar aqui, porque papai aqui é uma bênção. Esse homem não é o que a gente tem lá em casa não, esse não é meu pai não. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes nós invertemos os papéis. Há 15 dias eu fui convidado com a minha esposa por uma mãe chorando desesperada, para a gente ir lá em Muribeca fazer uma visita. E quando a gente chegou lá, estava aquela mãe chorona, chorando desesperada. E a gente foi conversar com ela. Ela disse: olha, irmão Ibe, é o seguinte, eu tenho um filho que ele não quer saber de nada nem de ninguém, porque ele só vive no monte,
Ele disse que Deus fala com ele, e tudo é ele, Deus e ele, ninguém sabe, pode dar um conselho. Só que, irmão Ibe, a coisa está difícil lá, ninguém entra na casa dele. Eu sei que eles estão passando necessidade. Já apareceu aqui, um ou foi 2 empregos para ele, e ele está trancado dentro de casa. A gente tinha levado alimentos, nós tínhamos levado uma oferta para ele. Eu disse, vamos lá na casa dele. E quando a gente chegou lá, ele estava dentro de casa, a grade toda fechada, 3 crianças, ele e a mulher lá dentro. E a mãe chegou com todo o esforço e disse, meu filho, eu trouxe o irmão Ibe aqui para orar por você, abra a porta para a gente entrar. Ele do portão disse, não abro não, e não precisa não, porque eu tenho visão de Deus, eu sou espiritual, eu não preciso não. Ô mamãe, eu não já lhe disse que eu sou assim com Deus? Não preciso de ninguém não, está tudo certo. Se ele quiser orar, ele ore daí. E eu orei do meio da rua, o povo passando e a gente orando por ele, e ele na grade disse, não preciso de ninguém, está tudo certo mamãe. Aí quando foi ontem, chegou a notícia que ele botou fogo na casa todinha, porque ele disse, Deus mandou botar fogo em tudo, porque tem demônio na parede, tem demônio no fogão, tem demônio no guarda-roupa, tem demônio no som, e eu botei fogo em tudo. E aí os filhos foram para a casa da avó, e a avó entrou em contato com a gente e disse, olha, as crianças passando necessidade, dormindo no chão, a casa não tinha mais nada. Sabe por quê? Inverteu a ordem. E tem muita gente por aí assim, achando que ser pai, ser mãe é inverter a ordem. Muitas coisas que ele pensa que é certo e não é, porque Paulo aqui está dizendo a Timóteo, Timóteo, olha, se alguém não cuida nem dos da sua própria casa, é pior do que quem está lá fora e negou até a fé. O caso é muito mais sério do que a gente pensa. Então primeiro eu tenho que cuidar da minha primeira igreja, eu tenho que cuidar primeiro da minha casa, cuidar da minha família. Você sabia que as maiores decepções com o cristianismo são de filhos que estavam dentro de um lar mascarado, onde alguém dizia que era aquilo que nunca foi? Eu um dia fui no manicômio fazer uma visita, e conversando com uma pessoa que trabalhava naquele hospital, a pessoa disse, irmão Ibe, o senhor sabe qual é o percentual de loucos que entram nos hospitais brasileiros? De onde vem? Eu disse, não. Primeiro lugar do espiritismo, segundo lugar do cristianismo. Em primeiro lugar, espírita. Segundo lugar, evangélicos, católicos, que entram e ocupam. A maioria dessas celas, essas pessoas que estão com problemas na mente, ou foram espíritas ou foram cristãs. Sabe por quê? Quiseram inverter uma ordem que a Bíblia não manda, não autoriza. A palavra do Senhor diz que primeiro eu tenho que honrar a Deus sobre todas as coisas, e Paulo está dizendo depois, cuidar da minha família, para que eles tenham prazer de vir para a casa do Senhor, para que eles possam estar aqui glorificando a Deus, e olhando e dizendo, olha, eu também quero servir a Deus, eu também quero servir ao Senhor, porque meu pai tem priorizado a minha família. Mas hoje, irmãos, a coisa está assim, e aquela família está sofrendo. Aquela mãe falou com a gente em lágrimas, porque a prioridade foi invertida. Em quarto lugar, eu quero dizer para você que um verdadeiro pai, diga assim comigo, um verdadeiro pai, ele não é conivente com os erros dos filhos. O maior sinal de amor de um pai é quando ele corrige e não é conivente com os filhos. A Bíblia fala, em algumas traduções vai dizer assim, que Deus açoita aquele que ama. Em outras traduções diz que Deus corrige aquele que ama. Primeiro vem o açoite, mas ele ama. E hoje eu tenho certeza que 70, 80, quem sabe 100% de vocês aqui, se estão aqui, é porque conheceram o amor, mas conheceram a dor. Conheceram o amor, mas conheceram a correção. E a correção não mata ninguém. A correção faz a gente crescer. A correção faz a gente se tornar pessoas maduras. É a correção. Já pensou? Eu li uma história um dia desses no rádio, uma história verídica que aconteceu nos Estados Unidos, de um jovem que ia pegar o corredor da morte, a cadeira elétrica na América. E há 15, 20 dias antes dele ser eletrocutado nos Estados Unidos,
A sua mãe foi visitá-lo no corredor da morte. E quando o oficial chegou lá na cela e disse: olha, tua mãe está aí, ela quer fazer a última visita a você. Ele disse: diga a ela que pode voltar. E o cara disse: você é um filho do diabo mesmo, né? Como é que sua mãe está aí e você não quer receber? Você vai morrer daqui a 20 dias na cadeira elétrica. Ele disse: se ela me amasse, hoje eu não estaria aqui. Diga a ela que quando eu cheguei com uma carteira cheia de dinheiro, e disse que tinha achado, papai foi me corrigir. Ela disse: não, faça isso não, que esse menino é um menino de sorte. Está lembrado? Diga a ela, se ela lembra de uma bicicleta que eu roubei de uma pessoa na rua. Cheguei em casa, meu pai mandou devolver, ainda foi dar em mim, foi me corrigir. Ela disse que não, atravessou-se na frente. Se ela tivesse me corrigido, eu hoje não estaria no corredor da morte para morrer daqui a 20 dias. Então diga a ela que agora não adianta ela vir chorar, porque agora o mal já foi feito e não tem como mais ser corrigido. Você tem que entender que um pai e uma mãe que ama, ele tem que corrigir. Sabe por quê? Filhos são sementes que a gente planta. E esse princípio da lei da semeadura na Bíblia é um princípio inegociável e irrevogável. Ele não muda. Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 6 e o versículo 7, Paulo diz: tudo que o homem plantar, isto colherá. Paulo não é seletivo. Paulo não diz assim: algumas coisas que você plantar vai colher. Não, Paulo diz: é tudo que você plantar. Uma palavra maldita, se prepare para colher outra. Uma cara feia que plantou, se prepare para colher. O seu orgulho está plantando ele, se prepare para colher. O princípio da semeadura não se quebra, não, funciona direitinho. A minha esposa Ruth, um dia desse, chegou para mim e disse: mas Ibe, está acontecendo algo tão interessante comigo. O que é, Ruth? Rapaz, todo dia Tássia liga para mim, quase que todo dia, para perguntar: mamãe, já tomou o remédio? Mamãe, como é que a senhora está? Ô mamãe, a senhora está saindo muito nessa pandemia? Não saia não. Já colocou sua máscara? Ô mamãe, Ibe, é uma preocupação tão grande. Eu disse: é. Ela disse: era a mesma preocupação que eu tinha com a minha mãe. Ou seja, tudo que Ruth fez com a minha sogra, a filha agora está fazendo com ela. Sabe por quê? Princípio da lei da semeadura. Tudo que você plantar, você vai colher. E o interessante desse princípio é que você planta uma semente para colher vários frutos. Que eu nunca vi ninguém plantar um pé de manga para colher só uma manga. Você não planta uma goiaba para comer uma goiaba. Você planta uma semente de goiaba, o pé vai crescer e você vai colher muitos frutos. Então nós temos que ter muito cuidado com a educação que a gente dá, para a gente não achar que o amor é tudo. Não. Quem de fato ama, disciplina. O primeiro exemplo é de Deus. Deus ama e corrige aquele que ama. Vamos comigo para a Bíblia, 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, versículos do 12 ao 17. 1 Samuel capítulo 2, versículos 12 ao 17. Primeiro livro de Samuel 2, versículos 12 ao 17, diz assim: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimar a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu tomarei a força.
O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo o Senhor. Queridos, isso aqui é uma história que você bem conhece. Os 2 filhos de Eli. Eli vinha da descendência de Arão, uma descendência de sacerdotes. Só que diz a Bíblia, e olha que interessante, esse texto ele é muito revelador. A Bíblia diz que eles eram os filhos de Eli. Em algumas traduções vai dizer eram ímpios, como a minha. Em outras vão dizer eram filhos de Belial. Em outras traduções vão dizer eram filhos do diabo. Como é que pode o camarada ser sacerdote e ser filho de Satanás? Como é que a pessoa pode ser sacerdote e pode ser filho de Belial? Sabe por quê? Isso aqui não aconteceu do dia para a noite. Isso aqui sabe o que foi? Passada de mão na cabeça dos meninos. Entende? Mas irmão Ibe, como é que o senhor sabe disso? Eu vou lhe explicar aqui dentro da palavra. Você vai ler aí comigo. Diz a Bíblia, irmãos, que a oferta, e sempre foi assim, foi sagrada ao Senhor. Ninguém poderia se atrever a fazer o que eles estavam fazendo. A Bíblia fala que esse pessoal, esses meninos foram tão longe que eram sacerdotes. Além de pegar a carne que era oferecida ao Senhor, eles se prostituíam com as pessoas, com as mulheres que iam levar ofertas ao templo. Chamavam as mulheres e se prostituíam e eram sacerdotes no templo. Agora, isso acontece de uma hora para outra? Não. É o menino fazendo uma coisa errada e o pai dizendo: ô meu filho, faça isso não. O bichinho. Ô rapaz, é tudo no diminutivo, né? O bichinho, ele é tão fraquinho. Ô menininho, é tudo assim no diminutivo. O bichinho, e o bichinho crescendo, e o bichinho crescendo, e o bichinho crescendo, e vai chegar uma hora que tu não vai ver, sabe o que dentro de casa? Um bichão, e não vai ter mais como controlar, porque agora vai fazer o que com ele? Pastor Fagner pastoreou uma igreja no Jordão, que eu também pastoreei, e eu me recordo que tinha um diácono lá, que um dia eu fui falar com ele, e ele não gostou, porque a criancinha, a filha dele, a criança não tinha culpa, uma criancinha, a menina só faltava derrubar tudo dentro da igreja. E um dia um diácono chegou para mim no púlpito e disse: olha, evangelista, me ajude, porque a gente não tem sossego não. A criança sai derrubando cadeira, sai derrubando tudo. E a gente já foi falar com ele, olha a cara dele ali. Aí quando terminou o culto, eu com muito jeito, eu disse: meu irmão, vem cá, nos ajude. A criancinha não tem nada a ver, mas chame ela, fique ali com ela, então deixe com a sua esposa, ou dê um pirulito a ela, mas nos ajude. Ah, ele não gostou não. Depois ele saiu dizendo: o evangelista e os obreiros estão pensando o quê? A filha é minha, quem manda nela sou eu. E eu cá comigo dizendo: ah, se ele conhecesse irmão Ismael. O problema, sabe o que é, queridos? É que muitas vezes a gente vai dando esse tipo de educação e se esquece de uma coisa: o bichinho está crescendo. E isso vai trazer prejuízos, muitas vezes irreparáveis para o pai. Irreparáveis. Você quer saber como? Vamos para a Bíblia. 1 Samuel capítulo 2. Agora leia comigo versículos 29 e o 30. 1 Samuel capítulo 2, ainda no capítulo 2, versículos 29 e o 30. Olha o que é que diz a palavra: por que vocês zombam de meu sacrifício e de minha oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel? Portanto, o Senhor, Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre, mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Isso aqui sabe o que é? Um profeta que Deus lhe mandou ir lá na casa de Eli. O profeta chegou, bateu na porta, disse: Eli está em casa? Tá, vem cá, sacerdote. Veja só,
o homem que era responsável pela vida espiritual do povo. Deus manda um profeta sair do meio do povo, porque o contato de Deus com o povo não era o profeta aqui, era o sacerdote. Mas Deus levantou um profeta no meio de Israel e disse: vai na casa de Eli e diz a ele que por ele honrar os filhos dele mais do que a mim, a partir de hoje eu estou quebrando minha aliança de sacerdócio por causa dele. Uma coisa que Deus tinha determinado que seria eterna, de Arão passaria a toda a sua descendência. E agora Eli estava perdendo essa honra de Deus, porque passou a mão na cabeça dos filhos. O Senhor disse: honrou mais a eles do que a mim, porque o que tem que prevalecer sempre é a verdade da palavra de Deus. E muitas vezes, queridos, a gente faz isso. E o Senhor nesta noite nos trouxe aqui para isso. Talvez você disse assim: rapaz, se eu soubesse que pastor Fagner ia trazer o evangelista para dar uma palavra dessa, eu não tinha nem vindo. Mas eu não estou aqui para falar o que quero. Deus me trouxe aqui para falar aquilo que eu e você precisamos ouvir. Isso aqui é uma palavra para a gente crescer, amadurecer. Sabe por quê? Aí fora, Satanás e o mundo não dá colher de chá para ninguém. Quando ele pega, ele arrebenta, não quer nem saber. E você sabe o final da história qual foi? Hofni e Finéias foram para a batalha levando a arca da aliança. O que acontece? Chega lá, Israel perde a batalha. O mensageiro chega e diz assim: Eli, teus 2 filhos morreram na batalha. Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Veja que fim trágico para um sacerdote. Sabe por quê? Via e sabia dos erros dos filhos, mas começou a honrar os filhos e desagradando ao Senhor. E existe um preço que é pago quando a gente toma esse caminho. Prefira agradar a Deus do que agradar qualquer pessoa. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer: aquele que ama mais a pai, a mãe, a filho do que a mim, não é digno de mim. Não estou aqui querendo dizer que você não tenha que amar o seu filho. Ame seu filho, cuide dele, zele, mas diga a ele a verdade. O caminho é esse, meu filho. O caminho é esse aqui. Quantas vezes eu fui corrigido e chorava com raiva, porque quem é que gosta de correção? Mas hoje eu entendo que meu pai estava coberto de razão com aquilo que estava fazendo comigo. E eu quero finalizar dizendo para você, em último lugar, que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. Abra comigo sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 13 e o versículo 21. 2 Samuel capítulo 13 e o versículo 21, e eu já vou concluir. 2 Samuel capítulo 13, versículo 21 diz assim: ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou furioso. Eu vou finalizar com isso aqui. Isso aqui é um trecho daquilo que Davi ouviu que aconteceu com os seus filhos. Aminon tinha acabado de violentar a própria irmã Tamar. E diz a Bíblia que agora vai acontecer algo terrível dentro da família de Davi. E é interessante, veja que coisa interessante. Muitas vezes nós devotamos tanto tempo e tanto esforço e tanto sacrifício pela obra do Senhor, mas se esquecemos que existe um bem tão importante também, que é a nossa família. A Bíblia fala que Davi foi o homem segundo o quê? Mas quando você vai ler o histórico da família de Davi, você tem dó dele, porque nada nos filhos e na família de Davi deu certo. Nada, absolutamente nada. Foi aqui que nasceu a desgraça no seio da família de Davi. O homem segundo o coração de Deus, o homem que escreveu a maioria dos salmos da Bíblia, um homem que foi amado pelo Senhor, um homem que até hoje existe uma lembrança dele em Israel, na estrela, na bandeira de Israel do Estado judeu. Mas diz a Bíblia que Davi não foi um bom pai, porque diz a Bíblia que quando ele sabe do que acontece,
malícia que Aminon faz com Tamar, ele só fica furioso, mas não toma nenhuma atitude. E muitas vezes, queridos, isso acontece com a gente. Mas é preciso a gente tomar atitude, sabe por quê? O mal tem que ser cortado pela raiz. A Bíblia fala que por Davi ter ficado só furioso e não ter tomado uma atitude, sabe o que aconteceu? Tamar era irmã de Absalão. Absalão disse: deixa o tempo passar que eu pego Aminon. 2 anos depois ele faz uma festa. Nessa festa ele diz: ah, como eu gosto dele. Quem? Aminon. Deixa ele para a festa comigo, eu fiz um banquete. Meu sonho é ver Aminon lá na festa. Quando Absalão chega e vê Aminon na festa que ele tinha feito, encheu a cara de Aminon. E quando Aminon está bêbado, Absalão manda matá-lo. E diz a Bíblia que a partir dali, Davi não vai ter mais sossego com os seus filhos. Porque lá na frente, Absalão, quando mata Aminon, ele foge. E depois de um tempo ele volta com a intervenção do comandante da guarda de Davi, Joabe. E quando ele volta para querer tomar o trono do pai. E você sabe a história, nunca mais Davi teve sossego na família. Sabe por quê? Um pai, ele não pode só ficar furioso, ele tem que tomar as atitudes. Deus lhe deu a autoridade para você tomar as atitudes corretas, fazer aquilo que foi estabelecido para você. Hoje nós vivemos uma geração, irmãos, que todos os dias o diabo tem trabalhado para tirar a autoridade do pai, para tirar a autoridade do professor, para jogar na lata do lixo aquilo que foi um dia estabelecido por Deus. Eu trabalhei junto com o pastor Fagner numa rede de rádios aqui em Pernambuco, e um dia eu estava, eu acho que ministrando lá, falando sobre um assunto parecido como esse, e eu tinha lido uma pesquisa sobre a lei da palmada que tinha sido aprovada na Suécia. E curiosamente no rádio eu falei sobre isso. Eu dei uma palavra parecida como essa na rádio, e citei a Suécia foi o primeiro país do mundo a aprovar uma lei chamada Lei da Palmada, que tempos depois o ex-presidente Lula conseguiu aprovar aqui no Brasil. E aí eu fui ler essa pesquisa, o que aconteceu com aquela geração que não passou pela disciplina na Suécia. Aí sabe o que é que dizia a pesquisa? A pior geração de filhos na Suécia cresceu quando essa lei foi aprovada. Os filhos não respeitam os pais, os filhos dão na cara do pai. Aí curiosamente a rádio estava na internet. Uma irmã da Suécia estava ouvindo a mensagem e mandou um áudio para mim, disse: irmão Ibe, tudo que o senhor falou é a mais pura verdade, porque eu moro aqui há muitos anos na Suécia, sou brasileira e casada com um sueco, e eu vejo aqui os filhos dele partindo para dar na cara dele. Sabe por quê? A autoridade foi tirada, e quando se tira a autoridade estabelecida por Deus, o final é trágico. Então é preciso que a gente saia daqui hoje entendendo que, como pai, nós temos que amar, mas nós temos que corrigir. Nós temos que amar, mas temos que saber com quem está andando. Nós temos que amar, mas temos que saber de tudo. O que é que você tem feito? Eu tenho dito sempre aos meus que hoje já estão tudo de maior: ei, Jesus te ama, cuidado na tua vida, com quem você está andando, tenha cuidado, vigie, porque aí fora o mundo não dá colher de chá para ninguém. Não existe colher de chá lá fora. E é preciso que a gente saia daqui entendendo e agradecendo a Deus, porque nós temos esse manual, e é Ele que nos ensina tudo isso. É Ele que nos guia diante daquilo que o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas. E eu louvo a Deus, porque se hoje nós estamos aqui, é porque um dia, através dessa palavra que é a nossa bússola, o nosso norte, o Senhor nos fez chegar até aqui. Então que possamos sair daqui como pais. E entenda uma coisa: essa palavra foi tão dura para você como foi para mim, mas é uma realidade que nós precisamos ouvir. Quem pode dizer amém? Amém. Que Deus abençoe vocês. Para mim foi uma alegria muito grande, irmãos, estar aqui. Com a permissão do nosso querido pastor Fagner, queremos convidar aqui a nossa cantora, a irmã Valmira, que vai estar louvando a Jesus. Peço aos irmãos que em suas orações orem por mim, pela minha esposa Ruth. Estamos ali como ministro local na igreja do Nazareno em Candeias, servindo a Jesus.
E Deus tem feito coisas grandes naquele lugar, da mesma forma como Deus tem feito coisas grandes aqui. Estejam orando por nós, para que a cada dia o Senhor possa estar nos enchendo da sua graça e do seu favor. Amém, queridos? Que Deus abençoe os irmãos.